Isso, obrigado. Fez direitinho. Amados, essa carta nós já vimos, enquanto o pessoal projeta aqui, que o apóstolo Paulo, ele conhece essa cidade na segunda viagem missionária dele que ele faz lá no livro de Atos, está registrado lá. Era uma cidade que nós vimos semana passada, né? Que o centro comercial era uma das cidades importantes ali do legado de Roma, na verdade. E a cidade tinha lá um templo da deusa Diana, tipo aquele que tem ali na Aparecida do Norte, é semelhante àquele templo enorme naquela cidade, né? Guardado as devidas proporções. E aí, aquela região, era uma região, então, espiritualmente falando, as pessoas lá adoravam a deusa Diana. Quando o evangelho chega até lá, novidade, o apóstolo Paulo, no livro de Atos, é importante você ler na sua casa, os capítulos que nós citamos de Atos. Quando o apóstolo Paulo chega e começa a falar de Jesus Cristo, né, que ele era o verbo que se fez carne, e que não era necessário nada daquilo para ser salvo, as pessoas começaram então a abandonar, né, a busca pelaquela deusa e deixaram de comprar as coisas que os ourives faziam. E a Bíblia registra que aqueles ourives eles se reúnem e expulsam Paulo da cidade porque eles estavam sem dinheiro, tinha que vender para sobreviver. Então, espiritualmente falando, aquela região, é importante você entender isso, Jesus não era o Senhor ali naquela região. Então, o Evangelho chega até ali. E nós, no capítulo 1, hoje nós vamos estudar, nós já estudamos o capítulo 1, quero só pegar o finalzinho, tentar estudar os 2 e o 3 hoje, quero só pegar o finalzinho do capítulo 1, alguns detalhes, né, para nós darmos sequência. Porque o apóstolo Paulo está orientando os irmãos nossos, imagine você recebendo essa carta de Paulo, e o Paulo fala o seguinte, olha aqui, que Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E essa palavra dispensação era muito utilizada aí no mundo, né, assim, evangélico, né, para quem estuda. Mas a ideia de dispensação é de administração. O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, olha aqui, que tudo ocorre perfeitamente no tempo certo. Com Deus é assim. Quando ele fala da dispensação da plenitude dos tempos, tudo está acontecendo corretamente, no tempo de Deus. E é importante você entender isso, que o mistério da vontade de Deus é que é o seguinte, todas as coisas se convergem, sabe o que é convergir? Tudo na mesma direção, tudo apontando para a mesma direção, quer dizer, tudo converge em Cristo. Cristo, então, ele cumpre toda a lei e nele se cumpre a vontade de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo quer que você entenda, que Cristo é tudo. E é por Cristo que você tem que fazer as coisas, é por Cristo que você tem que viver. E é importante isso. E ele vai citar assim tantas coisas terrenas, visíveis, como as coisas celestiais. O apóstolo Paulo vai falar muito isso. E aí nós vamos citar depois nos capítulos a tal da batalha espiritual. O que nós temos que fazer contra o que você não está vendo, nesse sentido, tá bom? E aí, ele fala assim, então tudo ocorre perfeitamente no tempo certo. E a Bíblia diz o seguinte, olha que lindo. Em Jesus, nele, nós fomos escolhidos. Você foi escolhida. Você foi escolhido em Jesus. Para quê? E tendo sido predestinados, olha o perigo dessa palavra. Você foi predestinado conforme o plano de Deus, ou seja, daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito e sua vontade. Você foi predestinado para quê, meu amado? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você foi escolhida para louvor da glória de Jesus. Você é predestinado para isto. Você nasceu para adorar a Deus. Nós temos que entender isso.
E aí a vida vai nos colocando em situações, e você acaba esquecendo de ir para a igreja, acaba esquecendo de agradecer a Deus, e aí, num certo momento da sua vida, Deus, ei, lembra de mim? Quer dizer, aí você acaba caindo numa igreja, acaba caindo, ouvindo uma pregação, ouvindo um louvor, e Deus, então, toca no seu coração de novo, e você volta, você se lembra de que você foi escolhida ou escolhido para louvar Deus através da sua vida. E isso é um processo de aprendizado, amém? E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, aí no capítulo 1, tá? Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês, olha que lindo, o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. O apóstolo Paulo pede para que Deus nos dê sabedoria, tá bom? E a revelação, a sabedoria para você entender a revelação de Cristo na sua vida. Não é a sabedoria, agora você é o mais inteligente do mundo, não é isso. É para você entender que tudo que você tem, meu amado, tudo que você tem, entre outras palavras, Deus está te dando e você tem que usar a sua vida para glorificar a vida de Deus. E aí, uma coisa importante nesse livro que vai dar ênfase aqui é o seguinte, ó, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima, presta atenção, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também naquela de... Você tem que respeitar as autoridades, sim, pelo amor de Deus, senão existiria uma anarquia no mundo. Nós temos, sim, de onde Deus te colocou, existe uma ordem lá para você respeitar ministério. Fala da igreja, por exemplo, né? Tem os ministérios, onde Deus escolheu os líderes, você tem que respeitar aquele líder que está ali, você tem que fazer parte. O seu respeito faz com que a obra de Deus cresça ainda mais. Então, respeite os seus líderes, as suas autoridades. E as autoridades externas também. Você precisa respeitar tudo. Orar por eles. Orar pelo prefeito. Orar pelos governadores. Orar por o presidente. Por tudo. Você precisa interceder por eles. Mas começa por você. Pela sua família. Pelos seus vizinhos. Pelos seus parentes. Arruma a casa primeiro. Mas não deixe de orar. Você é importante. E às vezes você olha assim, poxa, mas eu sou um simples pecador. A minha oração, meu amado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa se colocar na presença de Deus, pedir perdão aos seus pecados, e você precisa se dispor a ter uma vida na presença de Deus, seguindo Jesus, os ensinamentos dele, e ser um canal de bênção. Não fica olhando para o passado, para os seus erros. Deixa nos pés de Jesus. Jesus apaga os pecados, nós já lemos aqui, já orientou isso, e olha para cima, tá bom? E respeite, olha, e acima de tudo, tema Jesus. Ó, o nome que está acima de tudo, as regiões celestiais, inclusive, Jesus está à direita do Pai, e ele fala assim. Bom, esse foi o finalzinho do capítulo 1. No capítulo 2, o Paulo... Nós lemos aqui, nós cantamos no início da igreja, olha só. Olha só o que o Paulo fala. Ei, não se empolga não, viu? Mais ou menos assim. Você estava morto, sabia? Ele começa assim, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver. Quando seguiam a presente ordem de... Olha, presta atenção no que o Paulo vai falar. Olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, Paulo fala, nas quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, isso é importante você entender, que quando Deus escolhe você, não é porque você é a última bolacha do pacote, não. Porque Ele quer que você
se lembre, que você aprenda, que você tenha Jesus como referência e seja obediente, porque as pessoas que não andam segundo, tendo Jesus como referência, vai fazer o que quiser. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que existe um príncipe desse mundo, que ele vai colocar na sua cabeça que realmente você não precisa, tá vendo? Você não precisa obedecer a Jesus. Você não precisa. E isso, meu amado, assim, isso, quem vive nesse pensamento, são os filhos da desobediência. Então as pessoas vão ver aonde? Nas transgressões e pecados. Por quê? Porque não tem uma referência. E o apóstolo Paulo, cuidado, porque nós éramos assim, e aí nós somos escolhidos. Ele fala assim, ó, anteriormente, no versículo 3, todos nós, Paulo também se coloca aí. Se você ler em Atos, lá o Paulo matava todo mundo, certo? Olha lá, os cristãos. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então o apóstolo Paulo fala, nós, você não esqueça, hein? Nós. Você estava saindo, você não tinha Cristo como referência, você fazia tudo que você queria, entre aspas, satisfazia os desejos do seu coração, da sua carne, você era do mal, mas pela misericórdia de Deus, você foi resgatado. Todavia, você era merecedor da ira. Todavia, olha que lindo, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ele fala assim, olha, pela graça vocês são salvos. E uma coisa que Paulo apóstolo fala assim, olha, Deus olhou com misericórdia para vocês, proporcionou a oportunidade de você ouvir a palavra de Deus e você se converter. É lindo demais. Ele olhou para você antes da conversão. E uma coisa muito interessante, né? Quando você fala assim, mas tem muitos da minha família, por exemplo, que não congregam numa igreja evangélica. Você fala, vai para o inferno. Tira isso da sua cabeça. A sua oração é que nós fomos doutrinados a isso. Se não for evangélico, falando sério, hein? Vai para o inferno. Então, assim, em primeiro lugar, tira. Ninguém tem o poder de falar que vai para o céu ou para o inferno. Toda autoridade foi dada para Jesus Cristo. Porém, você precisa orar para que Deus proporcione a oportunidade para os seus familiares ouvirem a verdade e que o poder do Espírito Santo de Deus convença aquele homem do pecado e da justiça. Para ele, peraí, para onde eu estou indo? Daqui a pouquinho, para onde eu vou? E aí, o Espírito Santo toca no coração, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, não é você. Você tem que dar exemplo, você tem que ser, eu quero o Deus que aquela pessoa segue. Então, você na sua casa tem que ser exemplo, você no seu bairro tem que ser exemplo, você na escola tem que ser exemplo. Lá no prédio, você tem que ser exemplo. Porque as pessoas falam assim, eu quero, que Deus que você segue, eu quero esse Deus. Porque essa era a vontade de Deus, quando Deus escolhe o povo de Israel na Bíblia. Os povos vão olhar para você e vão, olha, que Deus você segue, que Deus você serve. Essa, em princípio, é ter um povo exemplo. E nós somos o povo exemplo. E a Bíblia diz isso, que pela graça nós somos salvos. Amém? E aí ele continua assim, Efésios capítulo 2, olha só. Olha que lindo. Guarde isso, quando você lê, você não entende muito bem, né? Então, vamos tentar ler devagar, para a gente tentar pensar um pouquinho o que significa isso, para a gente sair um pouquinho da superfície. Pensar um pouco no sobrenatural. Olha só, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Então, Cristo, quando ele, antes de ser batizado, quando ele é batizado, o que o João Batista fala? Eis, pessoal, vem cá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
segue esse homem agora. Me erra. Então, Jesus, espiritualmente falando, se você pegar toda a história da Bíblia, ele é o Cordeiro de Deus que retirou o pecado do mundo. E aí, ele morre por nós. E ele ressuscita como exemplo de vida espiritual. Olha que lindo. E nós precisamos assim, ó, Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda autoridade espiritual, amados, o diabo existe. Anjos existem. Nós já estudamos sobre isso, e a Bíblia fala muito bem sobre isso. Se você está dando uma viagem, lê Mateus 4, lá na tentação de Cristo. Tem uma passagem fantástica ali, guardada as devidas proporções, que o diabo, quando Jesus está lá jejuando, ele se apresenta para Jesus, vem cá, está vendo isso aqui, ó? Todos esses reinos e poder aí, tudo isso aqui eu te dou, se você se prostrar e me adorar. Quer dizer, ele é o príncipe desse mundo, ou seja, as pessoas que não seguem a Jesus, não têm a mente voltada para Cristo, entre aspas, são pessoas que são do mal. Elas vão fazer de tudo para conquistar, para ter. E aí Jesus fala o seguinte, olha, e Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus, e com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais. Olha só, para quê? Para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele está dando ênfase naquele versículo 3, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. É isso? Então, assim, e isto o apóstolo Paulo está dando uma ênfase em Efésios, dessa carta, para que existe uma batalha espiritual. E daqui a alguns capítulos ele vai dar uma armadura. Ó, ei, vamos vestir a armadura? Vamos, depois nós vamos falar sobre isso. Então ele está nos preparando, falando que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo, que ele está à direita do Pai, acabamos de ler. E com ele, nós vamos, entre aspas, ser vitoriosos nessa região celestial. Mas, ó, ressuscitou com Cristo. Então, Cristo tem que nos dar uma nova vida. E ele vai insistir assim, dona Alzira, olha, pois vocês são salvos pelo que você faz na igreja. Pela cesta básica, pelo dízimo, pelas ofertas. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obra, para que ninguém se glorie. Porque senão você poderia comprar a salvação. Já teve isso no período da história. Bom, ele fala assim, ó, porque nós somos nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quer dizer, você não faz boas obras para ser salvo. Você faz porque você é salvo em Cristo. E você faz tudo olhando para a cruz. É que nós, como seres humanos, nós queremos parabéns, queremos um elogio, massagear o ego. É legal isso, você ser reconhecido, porque dá um pouco mais de força, né? Vamos pensar assim. Mas Jesus é a nossa força. Nós fazemos por Ele, Ele nos escolhe, Ele nos capacita. É fantástico, Ele nos une, Ele faz tudo por nós, nele. E Ele fala, ó, sem mim, em vocês não vão fazer nada para mim. É fantástico. Você recebe dele e devolve para ele tudo. E aí, ele fala assim, ó, portanto, Paulo fala, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança
e sem Deus no mundo. Ou seja, até antes de Cristo, acreditava-se que eles acreditavam, que apenas o povo de Israel seria salvo, o povo escolhido, o povo eleito. Mas no coração de Deus nunca foi assim. Israel era para ser um povo exemplo. Eu quero que você entenda isso. Então, quando você começa a estudar e ver que Abraão teve vários filhos, que Jacó teve vários filhos, quer dizer, toda a descendência dele seria abençoada. Então, não dá para você acreditar que de 12, Jesus queria salvar só um. Não é esse o pensamento de Deus na Bíblia. E ele vai falar algumas vezes, nós estudamos, Deus gostaria que todos fossem salvos. E as pessoas, muito, quando você for estudar, ele não quer dizer todos como todos. Todos é todos mesmo. Ele gostaria que todos fossem. No céu tem lugar para todo mundo. Mas, tem pessoas que podem não querer. Eu não quero esse Jesus aí, não. Eu não quero. Quando morrer, eu quero ir para outro lugar, para outro canto, longe de Jesus. Jesus, tá bom, tem certeza? E ele não esconde nada. Ele vai falar, se você viver uma vida, aceitar meu filho como Senhor e Salvador, quando você deixar essa carcaça, esse corpo, a sua alma vai viver lá com Cristo eternamente. Amém. Está lá registrado. Você não precisa ir atrás de ninguém para ficar tirando carta, olhando para a lua. Está escrito na Bíblia. Você pesquisa na internet, você vai encontrar. Falando sério, não tem mais desculpa. Qualquer um começar a acessar a curiosidade, a vida após morte. Bíblia, estudo bíblico. Aí vai aparecer tudo lá. Deu para entender? Não tem mais essa desculpinha. Mas, quer saber? Eu acho que isso é tudo mito, fantasia. Então, eu vou fazer o que eu quiser. E aí, quando eu morrer, eu vou, Senhor, mas eu fiz tudo isso aqui, tá vendo? E a entrada no céu é pela fé em Cristo Jesus. Não pelas obras. Porém, Jesus vai ensinar o tempo todo. Maior é o que serve no meu reino. Então, meu amado, Paulo, então é o seguinte, lembre-se, tá? E lembre o seguinte, que antes, você praticava as coisas sem Cristo. Agora, você tem que viver uma nova vida em Cristo. E Efésios é fantástico, fantástico nesse sentido. E olha que lindo agora, olha só, eu deixei em destaque esse versículo. Mas agora, olha aqui, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue. Não tem um hino aí, menino, mas sabe? Teu sangue, né? É esse aí, tá bom? Não dá mais para cantar hoje, mas essa música é bonita. Então, é o sangue, nada além do sangue, tudo que a gente faz. E aí, nós estamos falando agora há pouco de respeitar a autoridade. Meu Deus do céu. Se Cristo põe um homem, vem aqui, você vai liderar esse bando aí, tá? E, vou dar um toque para você. Lembra de Moisés? Como assim? Moisés que falou, Senhor, eu não sou babá desse povo, tira a minha vida. Pode acontecer isso também. O povo só reclamar e não ter solução. Achar que o Moisés era a babá deles. Aí Deus faz uma proposta. Moisés, vem cá. Vem cá, eu vou matar esse povo inteiro, todo mundo. Aí eu vou pegar você, da sua esposa, de vocês, e vou fazer uma nova nação, tudo bem? Aí Moisés falou, não, senhor, aí também não, né? E às vezes acontece muito isso. Um líder está lá, colocando o joelho no chão, buscando a direção de Deus. Deus vai dando direcionamento. E aí vai colocando a pessoa, mostra uma direção. E aí nós temos que acompanhar. Vamos embora, vamos orar, vamos acreditar. Porque a própria Bíblia fala, se não vier de Deus, não vinga. Nesse sentido, não é fantástico isso? Mas nós temos que ir lá e respeitar a autoridade, sim. Isso por quê? Porque em Cristo, observe, mas é em Cristo. E há uma convergência para Cristo. Tudo converge para Cristo. Quando as coisas estão convergindo para que Jesus seja glorificado, eu estou nessa. Fantástico, acabou.
Podemos cometer erros? Podemos. Mas o erro é assim, erro de estratégia, não de objetivo. É diferente, certo? Então, assim, não pode esquecer, meu amado, um mistério, que o Espírito Santo habitaria em nós. Dentro dessa carcaça aí, o Espírito Santo está aí, quando você cresce em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está nos lembrando isso. E olha só que lindo, pois ele, Jesus, é a nossa paz, a qual de ambos faz um e destrói a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Meu amado, não, onde você tem que ser? Você tem que ser o ministro da paz. Sabia disso? Procurar a paz com todos. Não ser conivente com o pecado. Não é isso. Estava conversando com um irmãozinho essa semana aí, poxa vida, nós tínhamos um grupo de oração na igreja, e começamos a orar para que Deus purificasse o templo, para que Deus levantasse, não sei o que lá mais. Aí começa a pipocar os pecados, aí, e Deus atende a oração, que isso que Deus quer, né? E aí os caras, ao invés de pegar o pecador, vem cá, ó Deus revelou, ó, vai, não peques mais. Não, você quer apedrejar o cara. É assim, nós, o ser humano é assim. E o apóstolo Paulo fala, não esqueça que nós éramos assim, ele está falando nesse capítulo 2, que nós temos que viver em Cristo, que nós ressuscitamos em Cristo. E isso é uma lição que vai durar, meu amado, a vida. Como assim que eu fui ressuscitado em Cristo? Isso é uma mensagem espiritual. Olha, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Traduzindo, não entendi nada, Cícero. É que dentro de você, pensa rapidinho, dentro de você, se você quer saber, eu vou vestir uma capa, não tinha uma capa do Harry Potter, da invisibilidade? Quem assistiu aquele série? Muito legal, né? Ele ficava invisível. É como se você, aqui, você tirasse a capa e você realmente mostra quem você é dentro da igreja, lendo a Bíblia, porque o assunto é Jesus Cristo. Aí você sai, você veste uma capa da invisibilidade, que ninguém sabe que você é cristão. Primeiro, pelas suas ideias, pelas suas brincadeiras, pela sua mente maliciosa, por tudo que você faz, você concorda com tudo, você curte tudo, você participa de tudo, não está nem aí pelo sacrifício de Jesus na cruz. Dentro de você tem essas duas pessoas. Aí a vida vai te ensinando, você vai aprendendo, aí você vai saindo, põe só uma manguinha da capa, e até que você consegue entender que a igreja aqui, esse templo, é apenas um detalhe. Que você é a igreja, a irmãzinha estava comentando comigo hoje, você é o templo que Deus decidiu habitar. E onde você está caminhando, onde você pisa, Jesus está pisando com você. E Ele está com você. E isso você não aprende de um dia para o outro, um mês, 2 meses, ou de repente, Deus pode pegar, vem, eu preciso de você urgente. Deus pode te revelar tudo. Então, assim, cada um tem seu tempo. Mas uma coisa é certa, nós precisamos parar de acreditar em tudo sem estudar depois. Então, assim, nós estamos colocando aqui o livro de Efésios aqui projetado aqui, nós estamos estudando, e nós estamos dando uma viajada aí. Então, mas você pode, peraí, na verdade ele está falando o seguinte aqui, que reconciliar com Deus, os dois reconciliar o mundo com Deus. Havia 2 povos, os gentios e os judeus, tudo isso está incluído, tudo. Meu amado, mas olha só, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Não pode haver inimizade. Uma coisa é, por exemplo, em família, até às vezes assim, em família, eu sou 9 irmãos, quer dizer, 5 mulheres e 4 homens na minha casa. Imagine todo mundo adolescente vestindo o mesmo número de calça, o mesmo número de tênis, camisa. Fala sério. Quem teve irmão sabe disso aí.
Você vai ser aquela camisa azul, você vai lá, cadê? Ah, tá, o Fel pegou. Eu, Fel, eu uso a verde hoje. Mais ou menos assim. Então, se você, aí você tem que entender. Vai brigar com o irmão, até brigadinha de irmão, usa a minha, tal. Então, nesse sentido, quando você vem para a igreja e Deus te chama para participar de um grupo de pessoas que você nunca tinha visto, hoje já tinha visto, né? Mas é diferente a regra aqui. A regra é espiritual, nós seguimos um Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo fala assim, olha, Jesus veio e anunciou paz a vocês. Ó, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Judeus, gentios. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então não interessa mais, não tem só judeu, não tem só gentil, é tudo. Não tem só o evangélico, não tem só o outro, é tudo. Deu para entender? Não é religião, é coração, é conversão. Mas se Deus te colocou para congregar e com um grupo de pessoas, é ali que você fica. Enquanto houver alimento, pastos verdejantes, é lá que você fica. Porque Deus vai te levar sempre onde tem alimento. Aí você vai se fortalecendo. Acabou o alimento ali? Não, aqui, você vai se alimentar em outro lugar. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que lindo. Isso diretamente para os gentios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como... Olha que lindo. Você tem que ser edificado pelos ensinamentos dos apóstolos, que é o fundamento dos apóstolos, que é... Ei, o que os apóstolos fazem? Nós estamos lendo, por exemplo, a carta que o Paulo está escrevendo, mas se você pegar o livro de Atos, o que os caras iam fazer lá? Os caras viajavam para falar de Jesus Cristo, anunciar a boa nova, a vida de Jesus. E os profetas, todas as profecias do Antigo Testamento, tudo que você tem que ler. Deus revelou lá a palavra, tendo como Jesus o centro, a pedra angular. Sabe? Ó, vamos lá, vamos construir? Vamos. Ó, essa aqui vai ser a pedra. Simbolicamente, vamos edificar a nossa casa em cima dessa pedra. Ela que vai dar equilíbrio. Jesus é que dá equilíbrio na casa. É Ele. Jesus é que dá equilíbrio na sua e na minha vida. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Olha que lindo. A pessoa cresce para se tornar um santuário santo no Senhor, não é verdade? E aí, ó, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então o Espírito Santo decidiu morar dentro de você, dentro de mim. Ele tem grandes coisas para revelar para você, para mim. E nessa batalha espiritual nós temos que nos apropriar disso, tá bom, amados? Bom, e aí se foi o capítulo 2. É fantástico, você vai lendo e vai despertando algumas coisas. Nossa, eu tinha passado batido isso aqui, lendo esse capítulo. E aí no capítulo 3, ele continua o discurso. Por essa razão, que razão, hein? Já esqueceu tudo, né? Entendeu? Falando? Por essa razão, eu oro, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Olha só, como assim prisioneiro de Cristo? Ele está preso literalmente na delegacia lá, acredita? Preso mesmo, uma carta. O preso mandando uma carta para fora da igreja. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Paulo fala assim, vocês conhecem a minha história, né? Você vai, eu sei não, então você tem que conhecer. Atos 9, eles aparecem lá, mandando matar todo mundo, ele se converte em 9, ele aparece lá em 8. Então assim, você tem que conhecer a história do Paulo. Olha só, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo,
o Paulo está entendendo o seguinte, às vezes você não entende por que determinadas pessoas estão fazendo ou falando aquilo. Então, seria interessante você conhecer a história da pessoa, para você não engolir a seco muitas coisas. Então, o apóstolo Paulo, vocês conhecem a minha história, né? Que eu matava os cristãos. E Jesus apareceu para mim, e eu caí do cavalo, do camelo, sei lá, não sei onde está montado, e eu fiquei cego durante uns 3 dias, e aí alguém foi lá, um tal de Ananias, orou por mim, eu fiquei curado, então eu fiquei com uma sede de pregar Jesus e saí pregando. Quase morri, tive auxílio, os apóstolos ficaram até com medo de me receber, está tudo no livro de Atos isso. Mas cá estou, fiquei uns 10 anos de geladeira, só lendo e aprendendo, até que alguém vai lá, passa pela cidade onde eu estou, e vem cá, chega, né? E ele começa a pregar, ele não parou mais. Estou aqui, ó, preso. E ele fala isso, ó, vocês têm que entender o que aconteceu comigo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele fala, é um mistério, o próprio Cristo me chamou. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Para quem não se lembra, o que aconteceu? O Evangelho, quando Jesus fala assim lá em Marcos, ei, todo poder é me dado no céu e na terra, portanto, ide, anunciai o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que vocês têm ordenado, e certamente estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que aí, os 12, né, que o Matias estava lá já no lugar do Judas, quem vai pregar para os gentios? Eu não, você vai? Eu não. E eles ficaram no quartel-general em Jerusalém. Ficaram lá quietinhos, até que foi dado lá, com a permissão de Deus, com a morte de Estevão, iniciou-se a dispersão. Cada um correu. Mesmo assim, os caras ficaram ali. Não foram. E aí Deus usou Paulo, lá em Atos 9, vem cá, Paulo. É você mesmo, filho, vem cá. Se não tem tu, vai tu mesmo. Aí escolheu Paulo, dá um banho nele, calma, ele não sai, ele queria sair pregando, que é bem nossa de conversão mesmo. Deus dá, não, calma. E aí, ele está aí pregando, e ele fala o seguinte, olha, para Deus é gentil e Israel, ou seja, todos os povos, a salvação é para todos aqueles que reconhecerem que Cristo é o Senhor. Bom, desse evangelho, então, amados, o que é o evangelho? O que é anunciar o evangelho? Fala, Nair. Ó, vou colar da Nair. Anunciar a Cristo. Sabia que a nossa função é pregar o evangelho? Só isso. Só que isto, no mundo espiritual, tira o só, é anunciar a Cristo. Só que não é tão simples. Porque nós vivemos um mundo material, onde nós temos as nossas obrigações sociais, e Cristo tem que estar em mim para eu poder ensinar todo mundo. Se possível for, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vai parar o seu emprego, para aí, não. Está na fábrica, não, para as máquinas, que agora eu vou ler o evangelho. Você vai ser demitido. Você não pode parar, ou não, peraí, agora não, agora para o carro aí, não vou fazer nenhum concerto mais, por quê? Porque agora eu vou ler a Bíblia. Você está de brincadeira. Sabe o que você faz? Faz louvando a Deus, põe um louvor, assim, você vai anunciar a Cristo. E aí, se permitirem, aí você ora mesmo, chama, pode orar, ora, pode ler, e assim por diante. Mas aí Deus vai consertando, isso é fantástico. Então, meu amado, desse evangelho, ou seja, anunciar a Cristo, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus,
a mim concedida pela operação do seu poder. Quer dizer, Deus abre sua cabeça e vai te revelar. Aí você fala, a primeira coisa é assim, mas eu não consigo me lembrar do que eu li. Calma, não é agora. Na hora certa, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Sua obrigação agora é aprendendo, vai aprendendo, certo? Embora eu seja o menor dos menores, o apóstolo Paulo fala, de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O Paulo, ele se considera o menor, porque assim, humildemente falando, ele não andou com Cristo, não estava lá presente, pelo contrário, ele matava os caras. Então, assim, olha, eu me considero o menor. Não é modéstia. É que o trabalho dele, as 13 cartas que ele escreve, tudo que a influência do apóstolo Paulo, a amplitude da ação do Paulo pode ter sido maior. Não é isso, não se mede isso. Mas o fato é o seguinte, ele tem, olha, eu sou o menor de todos, cara. Graças a Deus que Deus olhou para mim e me levantou. Então, quando você olhar se sentir o menor dos menores, porque você não faz nada, acredite, você está fazendo muita coisa para Deus. As pessoas podem não reconhecer. Que nem você vê, de vez em quando, nas reportagens, quem você pensa que é? Você é isso, você é aquilo outro. Eu sou isso, sou aquilo outro, sou aquilo outro. Uhum. Só pelo fato de você estar se comparando a sua profissão com uma outra, se colocando em maioridade, você já cai por terra. Porque tudo, você entender que tudo que você está tendo, que você está podendo, sabe, usufruir, é Deus que está te possibilitando, você vai entender que não interessa a profissão. Todos nós somos iguais perante Deus. Quando chegar na hora de prestar contas, é o seguinte, a chamada vai ser em ordem de profissão, tá? A profissão começa com a letra A. Vem, vou prestar conta. Não é isso. Então, não interessa a idade, não interessa a profissão. Nesse sentido, nós somos iguais, todos nós pecadores. Nunca esqueça isso. O apóstolo Paulo, uma carta que nós vemos, ele fala assim, ei, vocês são simples homens. Nunca esqueça isso, simples homens. Então, respeitem-se. E é isso que o Paulo fala aí, olha, ele quer lá. Então, é o seguinte, olha. Ele termina assim, né? Anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. E esclarecer, olha a função dele, a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Jesus é um mistério que Deus ocultou das gerações anteriores, revelados em nós. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Meu amado, Deus tem um plano para nós bem antes da fundação do mundo. E nós não conseguimos entender isso porque nós muitas vezes aprendemos, pode ser uma dessas hipóteses, você aprende na escola que você é um processo de evolução. O pessoal não esquece que isso é uma teoria. Teoria é uma ideia ainda que não foi ainda comprovada, certo? Mas a Bíblia vai falar de uma grande explosão? Não. A Bíblia vai falar o seguinte, ei, um dia Deus disse, haja luz, e houve luz. E aí começou-se a criar muitas coisas, mas é fantástico, esse é outro assunto. Mas existe uma região, as regiões celestiais, que ela é dominada, meu amado, pelo inimigo. Entre aspas. Então, assim, tem regiões onde você entra assim e fala, nossa, está pesado esse ar aqui, hein? Por quê? Porque Deus ali, ele não é invocado, Deus não é o Senhor. Lá são invocados outros deuses, quer dizer, não existem outros deuses, né? Os demônios. É que falar, ou é Deus ou não é Deus. Então tem região, por exemplo,
Efésios era uma região assim, onde a deusa Diana sobrepunha Jesus Cristo. Então, aquelas regiões celestiais. E aí não tem jeito. Mas quando você entra lá, quando você entra e Jesus entra com você, o diabo treme. O diabo sabe, ó, aquela é de Deus, ó, aquela é de Deus, aquela é de Deus, aquela é de Deus, já sabe. Por quê? Porque a sua mente está sendo purificada em Cristo. E o diabo sabe, meu amado. E essa é a ideia, ó, se tornar-se conhecida, a ideia de você conhecer o Evangelho é você se tornar conhecido no inferno. Não é só no céu, não. Opa, aquele eu não posso tocar, aquele eu não posso tocar, aquele eu não posso tocar. E esse é um dos mistérios do Evangelho. De acordo com o eterno plano que Deus, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Em Cristo nós temos livre acesso a Deus. Está aqui para lembrar você. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois elas são uma glória para todos. O Paulo falou assim, aí, eu estou preso aqui, ó. Aí tem cara que pensa, eu não vou pregar o Evangelho, não. Por quê? Olha onde o Paulo está preso. Olha onde o João está na área de segurança máxima. Eu vou pregar o Evangelho? Então, você que está hoje aqui, vivo, ouvindo essa palavra, nesse século, aqui no Brasil, pelo menos, você ainda não pode falar isso, porque nós temos livre aqui, ó, acesso, você pode ler, cultuar. Mas tem lugares no mundo que você não pode dizer que é cristão. Porque o Deus daquele povo não é Jesus Cristo, não é o nosso Deus. E aí você compra uma grande briga. Então nós temos que estar muito atentos, meu amado, para que o diabo, que vai dominando a mente dos desobedientes, ou seja, que não segue a palavra, para eles não ficar criando leis que nos proíbam cultuar o nosso Deus. Porque nós estamos em época de eleição, por exemplo, se você não conhecer, né, os valores que defende o seu candidato, e você vai colocando tudo junto, vai sair uma salada bem ruim lá, porque o inimigo vai tomar a mente daqueles caras, pensar só em dinheiro, só em poder, só neles, e esquece Jesus Cristo. Então é muito cuidado isso, pensar também, porque nós precisamos entender isso, tá bom? E não desanime, viu, Paulo está falando, porque, ó, tem muita coisa para eu fazer ainda. Então ele fala assim, ó, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Aí você fala, meu Pai do céu, o que ele quer falar aqui? São as dimensões. Ele quer dizer o seguinte, ó, para que você conheça em todas as dimensões que você possa imaginar o poder de Cristo na sua vida. Porque quando você pega, por exemplo, aqui, ó, esse microfone, ele tem aqui, ó, o formato de um cilindro. Então, você tem aqui, ó, base, tem largura, tem altura. Dependendo da altura, dependendo de onde você estiver, é chamado de profundidade. Num buraco é profundidade. Então, qual a profundidade da altura, ou da piscina? Qual a altura da piscina? Então, assim, são as dimensões, largura, comprimento, altura, profundidade, tá bom? O Paulo diz o seguinte, ó, vocês precisam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o Paulo ora, olha que lindo, você tem que orar para que os irmãos conheçam o poder de Deus em todas as dimensões. Que você não fique, se eu não conheço, como você conhece? Você não sabe o tanto que aquela pessoa está buscando, você não sabe o relacionamento pessoal dela, e Deus vai se revelando, meu amado. O amor de Deus, ele é derramado de uma maneira equânime.
O problema é quem está aí pegando esse amor, usufruindo e crescendo e devolvendo para Deus com atitudes de amor. Amados, obrigado pela sua presença. Conseguimos ler os capítulos 2 e 3 hoje. É fantástico esse livro. Te convido a estar na próxima aula. Hoje nós vamos começar a falar da armadura de Deus. O que fazer, então, para nos defender, para atacar, para contra-atacar? O que nós temos que fazer? O apóstolo Paulo vai dar algumas dicas, tá bom? Então nós temos que conhecer a teoria também, para nos ajudar a vencer o dia mal, tá bom? Obrigado.